Irmã Aline, as pessoas estão participando conosco e elas estão querendo ouvir o seu testemunho de vida. Amém. Como foi que a irmã se achegou a Cristo? Como que se deu a conversão da irmã? Amém. Eu aceitei Jesus com os meus 12 anos. Fazem 18 anos que eu estou na presença do Senhor Jesus. E foi na congregação do Campo Grande, Brasil para Cristo. Teve uma festa infantil e eu vou ser sincera, eu fui para comer doce. E ali eu ouvi a palavra, eu participei dos louvores e no outro dia eu quis voltar. Me disseram que tinha escola bíblica e eu quis participar de novo. E até hoje eu continuo sendo alimentada, não pelos doces, mas pela palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então foi inicialmente o que chamou a atenção sua, que você soube que na escola bíblica ou no culto infantil, aí ia ter algumas guloseimas, algumas coisas legais, você falou, vou participar. Foi. E quantos anos que você tinha nessa época? Eu tinha 12 anos. E foi eu e bastante criança junto, né? Falei, vamos lá que vai ter doce, é de graça. E eu fiquei até hoje na graça. Amém, glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Missionária quer fazer alguma pergunta para a Aline? E aí, Aline, como é que foi depois que aceitou Jesus na família? Porque você foi a primeira? Sim, foi eu juntamente com a minha irmã, né? A minha avó e minha mãe já eram conhecedoras da palavra. E assim, eu sempre tive um compromisso muito grande com as coisas de Deus, né? E minha mãe e minha avó me incentivavam muito. Eu sempre gostei de ajudar, de trabalhar. Eu sempre amei todo o trabalho infantil, então minha mãe sempre me incentivou. Tinha que fazer algum trabalho na igreja, ela corria atrás das coisas para me ajudar. Então elas estavam sempre vivenciando isso comigo. Então acaba que as pessoas vê, né? O que Deus faz na vida da gente, ainda mais a família, por conhecer quem nós somos, né? Então assim, desde os 12 anos, eu comecei a dedicar minha vida ao Senhor. As coisas do Senhor, eu ia nas consagrações das irmãs, nos ensaios, eu sempre quis participar mesmo. E assim, eu vivi uma infância muito boa na presença do Senhor. Eu aprendi muito com os meus líderes, com os pastores, com os dirigentes, ali na palavra, nas escolas bíblicas, e em tudo que eu estive. Eu sempre queria participar de tudo. Amém. Porque é bênção para nossas vidas, né? Bendito e santo é o nome do Senhor. E aí, no caso, como foi assim que, por exemplo, no caso, a irmã hoje serve ao Senhor com toda a família, né? Sim. E como que foi esse processo para a sua família também se achegar ao Senhor? Como que foi? Sim, assim, a minha mãe e minha avó já eram conhecedoras, né? E quando a gente começou a ir na congregação do Campo Grande, elas começaram a participar, a ver o que a gente fazia também, né? Meu irmão também é cristão, né? Ele conhecedor da palavra do Senhor Jesus. Todos conhecem a palavra, né? Meu esposo também, eu conheci ele na congregação do Campo Grande. E os meus filhos já nasceram na presença do Senhor, tiveram esse privilégio, né? De desde o nascimento já estar ali aprendendo e conhecendo mais sobre Deus. E como que é o nome dos filhos? É Vitor e Cauã. O Vitor e o Cauã. Isso. E o nome do marido? Como que é o nome dele? Everton Thiago. Você poderia mandar um abraço aí para a família aí? Ah, mano, sim. Eu vou mandar um abraço pro meu esposo, Everton, que deve estar me acompanhando no horário de janta dele. E para os meus filhos, Vitor e Cauã, que estão com a minha mãe, com a minha avó, com toda a minha família lá em casa acompanhando. Amém, glória a Deus. Mas as pessoas que estão participando conosco, elas estão querendo saber um pouquinho mais dessa história. Como que foi, por exemplo, que você conheceu o seu marido e vocês se achegaram a Cristo, toda a família se achegou e hoje tem essa importância no ministério que tem hoje? Sim. Eu creio que foi mais pelo envolvimento da obra mesmo, né? Eu sempre estive participando ali, meu esposo também sempre gostou de participar dos trabalhos missionários. E como eu gosto dessa parte de lidar com as crianças, ele também gosta dessa parte de evangelização. Então, a gente se conheceu e foi se aproximando. E acaba que, como eu te falei, envolve toda a família. Porque aí, se tinha algum trabalho na igreja, eu passava a noite ajudando, fazendo. Então, acaba que todo mundo acaba se envolvendo um pouco nisso tudo. Certo. Ajudando mesmo. Algumas vezes, ou você ou o seu marido mandavam para a gente algumas ideias de evangelismo, né? Essas ideias eram ideias, às vezes, que eram praticadas na congregação, tipo fazer evangelismo na rua, aquele evangelismo prático e bem dinâmico? Sim, no Campo Grande tem bastante pessoas ali, né? Então, é um trabalho bem forte de evangelismo. A gente saía para a rua mesmo, saía caracterizado para evangelizar as crianças, né?
com bala também, porque criança gosta de doce, né? Então eu sei que foi assim Você comigo. já conhecia a Eu já isca, conhecia. né? Eu sei que foi assim comigo e a gente vivenciou coisas muito, muito bonitas nessa parte da evangelização, das crianças falarem, de darem abraço. Meu esposo mesmo, ele ficou muito emocionado. A gente tá levando a palavra do Senhor e ver que as pessoas, mesmo as crianças, estavam aceitando ali, estavam com o coração aberto. A gente sente que as pessoas estão sedentas e que às vezes falta um pouco de nós, né? Sair mesmo, ir atrás das almas, procurar as pessoas. Amém. Então eu vou pedir nesse momento para que você dê uma palavra Amém. para as pessoas que estão participando conosco. Amém. Você que está com a sua Bíblia em casa, se quiser acompanhar juntamente conosco, eu vou estar lendo em João 3, a partir do verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com os judeus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesses últimos dias. O Senhor falou fortemente comigo nesse versículo que é muito conhecido por todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos primeiros versículos que, quando nós aceitamos Jesus, nós acabamos até decorando. No meu trabalho, ele está escrito em uma parede. E todas as pessoas que entram se deparam com aquele versículo, que fala sobre esse amor, que nem a Bíblia conseguiu mensurar o tamanho. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem dimensão esse amor. Não está em centímetros, não está em diâmetro. A Bíblia diz que foi um grande amor, de tal maneira a ponto de entregar o seu único filho. No início do capítulo 3, a Bíblia nos fala sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso, ele não era um homem qualquer. E ali, uma certa noite, ele saiu e foi diretamente até Jesus. É interessante dessa palavra que diz que ele saiu à noite. É como se ele tivesse saído quietinho, talvez sem que ninguém o visse. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus já foi logo falando com ele: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ali não entendeu o que Jesus estava falando para ele. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nós até então sabemos que há o primeiro nascimento. A data do seu aniversário foi quando você nasceu. Ela está na sua carteira de identidade. Todos à sua volta sabem o dia do seu aniversário. E aqui Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Como que um homem velho
pode nascer mais uma vez. Nós já nascemos de uma natureza pecaminosa, mas quando Jesus aqui fala nascer de novo, é um nascimento diferente. É um nascimento de dentro para fora. Não é receber um novo corpo. Eu continuo me chamando Aline, eu nasci no dia 22 de novembro, José Avelar continua com o mesmo nome, a missionária continua com o mesmo nome, só que nós nascemos de dentro para fora. É uma mudança no interior. Tanto que a Bíblia nos chama de nova criatura, em 2 Coríntios 5,17. Você consegue compreender que tudo que Deus fez é perfeito. Se você parar para contemplar a natureza, a criação, nós ficamos deslumbrados. Quando você olha para o oceano, o tamanho daquele mar, lindo, azul. Você olha para o céu, imenso, lindo, azul. Você para olhar, como que não se mistura? Como que o céu não se mistura com o mar? Como que o mar sabe o seu limite? Tudo que Deus fez é perfeito. Se você olha para uma paisagem, para a natureza, as cores, os tons, tudo você consegue ver a perfeição, a delicadeza, o cuidado de Deus com toda a criação. E aí você para pensar, de toda a criação, de tudo que ele fez, a obra mais perfeita foi você, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, de tudo aquilo que ele fez, o mais importante foi você. O versículo 16 afirma, porque ele te amou de tal maneira a ponto de dar o seu filho. Ele não fez isso por causa do céu, por causa da terra, ele fez isso por causa do amor que ele sente por mim e do amor que ele sente por você. O interessante é que Nicodemos ali, quando ele tem aquele encontro com Jesus, mesmo com todas as dúvidas, Jesus ali vai conversando e vai explicando como que é o processo. E nós sabemos, nós que conhecemos Jesus, sabemos que a mudança começa de dentro para fora. Nós começamos a ficar incomodados com as coisas que antigamente para nós eram normais, porque nós conhecemos a verdade e ela nos liberta. É uma libertação que vem de dentro para fora. Com Jesus, nós aprendemos a ser amáveis, porque Ele é amor. Com Jesus, nós aprendemos a perdoar, porque um dia Ele também nos perdoou. A oração do Pai Nosso nos diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, eu estou declarando que que o Senhor vai me perdoar, assim como eu perdoo também quem tem me feito algum mal. E ali naquele encontro de Nicodemos com Jesus, Nicodemos saiu transformado. Assim acredito eu. Porque Jesus, quando ele andou pela terra, mesmo não sendo aceito pelos homens, Nicodemos, quando chegou até ele, Nicodemos sabia quem ele era. Os sinais revelavam quem era Jesus. E quando Nicodemos chegou ali até Jesus, você consegue imaginar? Eu não estava lá. Eu não vi nenhum dos milagres que Jesus fez, a multiplicação dos peixes, mas eu creio em tudo que a Bíblia diz. Mesmo não estando presente, eu acredito em toda a palavra que está aqui mencionada. Eu aprendo muito com Jesus. O plano perfeito da salvação. Quando Jesus andou entre os homens, ele aniquilou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele andou entre os homens, que eram pecadores, ele se sentou com os pecadores, ele esteve entre os pecadores e mesmo assim ele não deixou de ser Deus. E o que eu acho mais lindo é que tudo que Jesus fez aqui na terra foi para mostrar que ele te entende, que ele te compreende, porque ele passou pela dor, ele passou por fome, ele passou por medo. Mesmo sendo Deus, ele estava ali diante dos mesmos sentimentos que eu e você vivenciamos. É por isso que ele nos ama de tal maneira, porque ele entende o que nós passamos aqui nessa terra, todo medo, toda angústia, toda perseguição, porque ele um dia viveu tudo isso. E mesmo não sendo aceito pelos homens, ele continuou sendo filho de Deus. Isso é lindo porque é o que eu te digo nessa noite. Talvez você ache que você não é aceito por quem está do seu lado, por quem está à sua volta, mas olha o exemplo de Jesus. Mesmo não sendo aceito pelos homens, ele sabia quem ele era. Eu quero te dizer nessa noite, você sabe quem você é diante do Senhor?
Você é escolhido, você é perdoado, você é amado por Deus. Porque essa oportunidade foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos a oportunidade da vida eterna. Foi uma promessa deixada para nós, que aceitamos a Jesus, que reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador e que decidimos caminhar com Jesus, aceitando Ele, passando pelas águas e continuando, permanecendo na presença do Senhor, entendendo que todas as coisas que acontecem aqui, neste mundo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É necessário algumas situações para que nós possamos aprender um pouco mais, para que nós possamos amadurecer na presença do Senhor e compreender que amor é esse. E você só compreende quando você experimenta, quando você vive. Talvez só por eu estar aqui falando, você não esteja compreendendo que amor é esse. Por isso que nós convidamos você a sentir esse amor. No momento da dificuldade, no momento da tristeza, no momento da angústia, não há melhor lugar para estar do que ao ser aos pés do Salvador. Do que se prostrar diante dele, do que reconhecer os seus pecados, pedir perdão por todos eles e entender que é necessário nascer de novo, o nascimento de dentro para fora. É uma escolha, é uma opção sua. Ninguém vai te arrastar a fazer isso. Você que precisa decidir. E às vezes nós escolhemos, aceitamos Jesus, talvez estamos um pouco desanimados, um pouco desfalecidos, mas a palavra do Senhor nessa noite nos faz lembrar que Ele tem vida eterna para aquele que permanece, para aquele que continua na presença dEle, sabendo que tudo isso aqui um dia vai passar. Tudo que você tem vivido aqui um dia vai ficar tudo para trás. Porque o que Ele nos prometeu, na vida eterna, lá não há choro, não há morte, não há dor, não há tristeza. E isso é uma opção sua, é uma escolha sua, é uma escolha minha. E quando você experimenta o amor de Deus, você dificilmente vai querer estar longe dele. Você sente falta de um pai presente, um pai que te ama, um pai que te entende, um pai que a todo tempo te orienta. Qualquer culto que você vier, ele tem uma palavra, um alimento para sua alma. Todas as segundas-feiras vai ter um programa aqui nessa rádio. Eu creio que ele tem alimentado a sua vida, a minha vida, com a palavra dele, que é fonte de água viva. E que ela nunca se esgota. Sempre o Senhor tem uma palavra nova para nossas vidas, tem algo novo para as nossas vidas. E nós, ali no encontro de Nicodemos com Jesus, eu sei que ele saiu transformado, porque todo encontro que nós temos com Jesus, algo de nós é deixado de lado e nós levamos algo de Jesus conosco. O hábito de falar com Deus muda o nosso modo de falar com as pessoas. O modo de andar com Deus muda o nosso círculo de amizade, as nossas escolhas passam a ser diferentes. Porque eu tenho Jesus como meu primeiro amigo. Então eu sei que as minhas atitudes desagradam a Ele. E eu quero estar cada dia mais perto dEle. Ninguém viu o Espírito Santo, o que aconteceu na vida de Nicodemos depois daquele encontro. Nicodemos se tornou uma nova pessoa. Nós sabemos que isso é verdade, mas nós não presenciamos nada disso. Mas a palavra do Senhor, um pouco mais a seguir, se você estiver com a sua Bíblia e quiser ler, em João 19, 39, quando fala do sepultamento de Jesus. No verso 39 diz: E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Aquele que anteriormente, como a Bíblia diz, procurou Jesus à noite, talvez no secreto, por ser um homem muito conhecido, agora ele declarava o seu amor abertamente a Jesus. Ele foi ali no sepultamento de Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos esse encontro com Ele, nós declaramos, às vezes até sem perceber, nós declaramos esse amor que nós sentimos por Ele. Eu acredito na transformação de Nicodemos e de todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus e que decidem seguir os seus passos, o seu exemplo deixado aqui na terra. A gente muda e a mudança é perceptível. Quem olha sabe que você é diferente, que você conhece a Deus, que você caminha a Deus, você reflete a imagem do Senhor, as suas palavras, as suas atitudes, as suas escolhas. Tudo você tem que colocar o Senhor sempre em primeiro lugar.
Assim como Nicodemos ali fez, ele expressou o amor dele por Jesus naquele momento de sofrimento, onde todos sofriam pela morte de Jesus, ele estava ali no sepultamento ajudando na preparação do seu corpo. E eu quero te dizer nesta noite, nós precisamos ter um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. Talvez você já se encontrou com Jesus, mas no meio do caminho a gente acaba se perdendo algumas vezes. Jesus sempre está nos esperando com uma palavra de vida, de conforto, de paz, de orientação. Mas é necessário que nós venhamos abandonar o velho homem, as atitudes erradas, as escolhas erradas, deixar o que passou de lado e realmente tornar-se uma nova criatura. Talvez você diga hoje, mas hoje eu fiz o errado. Mas você pode dobrar os seus joelhos, confessar a Deus os teus pecados, que Ele te dá uma nova oportunidade. A cada manhã é uma nova chance, é uma nova oportunidade. É um milagre o nascer do sol, a vida, o fôlego de vida. Nós estarmos reunidos aqui é privilégio. É motivo de agradecer e enaltecer o nome do Senhor. E declara o seu amor abertamente a Ele. Se você já teve esse encontro com Jesus, se você já foi transformado, declare o amor que você sente por Ele. Não somente com palavras, mas também com atitudes, assim como Jesus fez com o seu exemplo. Ele declarava o amor ao Pai aonde Ele ia, aonde Ele estava, mesmo sendo filho de Deus. Ele colocava o Pai em primeiro lugar. E a promessa do Senhor não mudou. Ele nos prometeu vida eterna. Essa palavra é para mim e para você nesta noite. A vida eterna somente o Senhor pode dar. As coisas deste mundo vão passar, vão ficar, mas a vida eterna Ele prometeu por nos amar de tal maneira e de querer passar o tempo inteiro, a eternidade junto comigo e junto com você, que Ele nos fez essa promessa, mas a escolha é nossa, em ficar, em permanecer, em prevalecer diante das dificuldades, diante do que nos acontece, é uma opção. Eu escolho servir a Jesus todos os dias. Não é somente quando eu aceitei Jesus com meus 12 anos e de lá para cá já está tudo certo, não é? Todo dia quando eu acordo eu tenho que negar o meu eu, as minhas vontades e seguir a Jesus, porque eu conheço a verdade e é ela que me liberta. E assim nós permanecemos, nós prevalecemos na presença do Senhor, confiantes que tudo isso aqui vai passar. E o que Ele tem nos preparado é maior e é melhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Como é